Oi, oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um experimento, né? Eu gravei o último vídeo das primeiras questões de ciências, eu gravei o vídeo normal, comentando, e agora eu tô gravando pelo Zoom e vou tentar colocar para vocês o vídeo mostrando as questões conforme a gente for comentando, tá? Vamos lá ver se funciona. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as relações ecológicas intraespecíficas e harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas. Só que nós vamos fazer de uma maneira de revisão, tá? Eu selecionei aqui 5 questões, tá? Não são da Consulplan, mas eu já estou agilizando isso. Mas eu precisava estudar, né? E precisava trazer conteúdo para vocês, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo virar. Ah, mas vocês estão vendo, dá para compartilhar para vocês virar. Perdoa, prof. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Falando sobre esponjas. Sabe as esponjinhas? Não é o Bob Esponja. São as esponjas do mar. Elas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadinhas neles, em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Ó, a proteção aí. Nesse caso, a esponja, ela se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas. Então, aqui a esponja está se beneficiando e os crustáceos e os caramujos também. Então, ali é uma relação bem, bem harmoniosa, né? Por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são, respectivamente, será uma protocooperação e competição? Será um inquilinismo, né? Tem um inquilino ali e uma protocooperação. Parasitismo não usando tudo, né? Sugando tudo do outro. Competição e predação também não, porque não tá, ninguém está sendo predado e ninguém está competindo ali. Parasitismo e predação, pode ser que sim, pode ser que não. Não, parasitismo a gente já descartou na letra C, certo? Então, seria uma forma de protocooperação, por quê? Porque quando a gente volta ali no enunciado, a gente vê lá as esponjas, elas desempenham um papel muito importante. Então, está falando que as esponjas, elas protegem os crustáceos, vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos, também alguns caramujos, né? E elas, além disso, além de serem inquilinas, né, muitas vezes grudadas neles, elas protegem eles. Então, acontece um inquilinismo, né, da parte das esponjas e uma protocooperação por toda a proteção das esponjas pela parte dos caramujos e dos crustáceos. Beleza? Vamos baixar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os líquens. Os líquens, eles são formados pelo quê? Pela associação de certas espécies de algas e um fungo, tá? Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, então a gente tem cooperação boa. Sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local, elas precisam conviver juntas. Nesse caso, temos aqui uma relação chamada de comensalismo? Não. Inquilinismo? Não, ninguém aqui é inquilino de ninguém, eles estão se ajudando. Mutualismo? Sim, porque um precisa do outro, tá? Então, a gente estava falando antes de inquilinismo e protocooperação, que era o caso das esponjas e dos equinodermos. E aqui a gente está falando de mutualismo, porque os líquens precisam de certas espécies de algas, né? Ou seja, os líquens, eles são algas e um fungo
né, que precisam se unir para sobreviver em determinadas regiões e são os que formam os líquenes, né? Ok. Então, mais uma revisãozinha. Eu vou tentar buscar mais questões, tá, gente? Eu tô só esperando amanhã, ainda, terça-feira, dia 6, né? Para eu poder fazer mais uma parceriazinha, para eu poder trazer mais conteúdos legais para revisar aqui com vocês, tá? E para me ajudar e ajudar vocês aí da área de biológicas e ciências, tá? Pergunta 3. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta. Então, a dispersão das sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta. Sim, é necessário realizar a polinização. Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à plantinha mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma vai ter acesso a uma quantidade maior de recursos. Vai evitar, assim, então, a competição. Sim. Então, à medida que as sementes se separam por uma área maior e vai ter um acesso maior de recursos, a competição faz o quê? Diminui, é evitada, tá? Aqui a gente está falando da competição por sementes, por comida, da própria planta, né, que precisa dos recursos para sobreviver, porque elas competem, sim, umas com as outras, tá? Número 4. Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando e nem beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora, né? A rêmora, aquele peixinho pequenininho, que fica no anexo do tubarão. E nesse caso, a rêmora, ela prende-se ao corpo do tubarão e ela vai se alimentando dos restos dele, vai comendo e ela vai pegando as partículas dos peixinhos, das coisinhas que ele vai comendo, né? Marque, então, aqui a alternativa que vai indicar corretamente o nome dessa relação ecológica. Seria o inquilinismo? Não, ela não é inquilina. O mutualismo? Não. O amensalismo? Não. Comensalismo, né? Ela tá ali do ladinho, grudadinha no peixe, no tubarão, se aproveitando, se alimentando, e o tubarão não tá nem aí pra paçoca, que ela tá ali, entendeu? Ela vai, a Nemo vai do lado, assim, a Rêmora vai lá de lado, como se fosse um. Ah, nem fez nem cheira pro tubarão, na verdade, né? Porque é uma relação que um não beneficia o outro e nem prejudica. E a última, os casos locais de raiva humana no Pará, vamos falar sobre doenças, né? Ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos. Então, está falando de raiva que é transmitida por morcegos, os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem, tá? A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um tipo de exemplo de relação interespecífica do tipo parasitismo. Sim, porque o morcego, ele transmite aquela doença para o homem. A partir do momento que ele transmite a alguma coisa, ele passa a ser, a ser uma relação de parasitismo. Tá? Predatismo não pode ser porque ele não está predando ninguém. Canibalismo também não, porque ele não tá, nenhum deles está sendo, o morcego não está sendo um agente canibal, ele está sendo um agente transmissor de uma doença, tá? E não está ocorrendo competição ali também, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a segunda aula. Eu vou tentar anexar as duas lá no YouTube, uma seguidinha da outra,
para vocês terem uma noção. Eu acredito que eu vou ficar nesse formato aqui. Vou ver como é que vai sair a gravação agora, tá? E eu espero que vocês gostem. Espero conseguir manter esse formato pelo Zoom, tá? E nos vemos na próxima aula aqui. E é isso, tá? Vamos então ver aqui.